Deus. Boa noite. Glorificado seja o nome de Jesus, amém? Amém. Vamos para o tema de hoje, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 28. Para você que é novo aí na parada, não está acostumado com a Bíblia, livro de Ezequiel, o número grande da Bíblia é o capítulo, e o número pequeno são os versículos, ok? Então a gente sempre fala o capítulo primeiro e depois a gente fala o versículo. Então nesse caso, Ezequiel capítulo 28. Deixa a sua Bíblia aberta aí, Ezequiel capítulo 28. E nós vamos. Todos acharam? Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos, cubra a tua cabeça e vamos pedir a orientação de Deus. Senhor nosso Pai, glorificado seja o teu nome nesse lugar. Te agradecemos, Senhor, pelas excelentes condições de adoração que o Senhor nos proporciona nessa noite. Te agradecemos, Senhor, pela resolução dos problemas que a igreja tinha e que o Senhor, com certeza, entrou com a sua mão poderosa e resolveu a questão. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te agradecemos por esses domingos que o Senhor tem nos proporcionado com vida, com saúde, com vigor, para falar e para testemunhar e para ouvir a tua palavra aqui nesse lugar. E por isso também nós te agradecemos. Queremos colocar em tuas mãos, em especial, a vida da tua serva Luciana, que o Senhor continue na vida dela, trabalhando, operando, e que nesse exato momento, teu Espírito Santo, a tua mão poderosa, toque sua vida e conceda a ela o bem-estar físico, mental e espiritual que ela precisa. Abençoa, Senhor, cada um que entrou nesse lugar. A tua palavra está aberta diante de nós. Precisamos do poder do Espírito Santo para compreendê-la, porque de nós mesmos não temos condições, mas pelo teu poder, pelo poder que é em Cristo Jesus o Salvador, nós cremos que o Senhor pode nos orientar nessa noite e fazer a gente sair daqui mais do que vencedores. Amém. Com a nossa salvação garantida. Amém. Cada um que entrou nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus, derrame uma bênção sobre cada um deles individualmente. Derrame uma bênção sobre suas famílias. Derrame uma bênção sobre os seus trabalhos. Derrame uma bênção sobre os seus afazeres. Derrame uma bênção sobre a sua saúde, sobre a sua vida espiritual, física, mental, social. Derrama, Senhor, uma bênção grande na vida de cada um que entrou nesse lugar. Mas acima de tudo, derrame a bênção da salvação em cada um de nós. Que o Senhor cresça. E nós diminuamos, pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Semana passada, nós estudamos sobre o quê? Quem lembra o tema da semana passada, fala para mim. A criação. Oi? Criação. O que mais? Oi? E o sábado. Então a criação e o sábado. E aí falamos do momento em que Deus criou todas as coisas, falamos de como Deus estabeleceu o planeta Terra, da ordem cronológica da criação, de como Deus fez para criar através da sua palavra poderosa, o que Deus criou basicamente em cada dia da semana, e dissemos também que no sétimo dia, vimos na palavra de Deus, que Deus, mesmo sendo um ser perfeito, não precisa descansar, Ele descansou de toda a obra que como Criador fizera, e não só descansou, mas também abençoou e santificou esse dia. E vimos que a palavra santo significa o quê? Separado para a finalidade sagrada. Então entendemos que o sábado é um dia separado para uma finalidade sagrada, e por isso ele é importante. Foi importante, é importante, continuará sendo importante. Amém? E aí falamos um pouco a respeito de como podemos guardar o sábado, quais são os impeditivos e as dificuldades que nós temos, e vemos na Bíblia textos que nos ajudam a entender melhor a guarda do sábado. E hoje nós vamos falar desta temática que aqui está, que é uma outra verdade das 7 capitais que estamos trabalhando em 7 domingos, que é sobre a verdade sobre o ser humano. Então nós vamos trabalhar
a verdade sobre o ser humano. Como é que ele foi criado? O que aconteceu na sua criação? E a queda dele? O que aconteceu? Como que aconteceu? Então nós vamos entender esse grande conflito entre o bem e o mal a partir da visão de Deus em relação à terra e à criação do ser humano e como que a gente está hoje na situação em que está, de onde veio isso e por aí vai. E para isso nós vamos entender que Deus criou tudo o quê? Tudo o quê? Perfeito, me ajuda aí, não esquece não. Se domingo passado tinha menos gente e a gente estava mais animado, amém? Então me ajuda aí, que eu estou ficando velho. Deus criou tudo o quê? Perfeito, tudo. A gente viu que cada dia que Deus criava as coisas, quando terminava, ele dizia o quê? Que era bom. E aí no último dia ele disse que era muito bom. O último dia foi perfeito, muito bom, maravilhoso. E tudo era perfeito, criou os seres aquáticos, as aves do céu, os animais terrestres, selváticos, domésticos, as plantas, as árvores frutíferas. E no sexto dia criou o ser humano, Adão e Eva, e colocou-lhes no jardim. Perfeito, maravilhoso. O mundo era assim, a terra era assim quando foi criada, tudo perfeito. Porém, a perfeição foi o quê? Abalada. E para a gente entender por que isso aconteceu e como isso se deu, e entender uma ordem cronológica disso, a gente vai precisar voltar no tempo antes do quê? Da criação. Vamos ter que viajar um pouco no tempo na Bíblia, a um período antes da criação do planeta Terra, antes da criação do nosso planeta, para a gente entender por que no planeta Terra aconteceu o que aconteceu em relação à perfeição ter sido abalada. Amém? Ezequiel capítulo 28, versículo 14 e 15, e na sequência o versículo 17. Abra sua Bíblia, seu smartphone, seu iPad, seu iPhone, chip linda uruguaiana de 10 chip, coloca aí no aplicativo da Bíblia para a gente poder estudar a palavra de Deus. Tu está rindo, né? Gosta. Então vamos lá. Tu eras o quê? Querubim de quê? E era mais o quê? Ungido. E te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de quem? De Deus. Então santuário, viu? No brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou o que, irmão? Iniquidade em ti. E o próximo texto vai continuar a história. Elevou-se o teu coração por causa da tua quê? Formosura, verso 17. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu? Lancei-te pelo quê? Por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então, antes do planeta Terra ser criado, um anjo que, segundo a Bíblia, era querubim da guarda ungido, e foi estabelecido por Deus num céu que também era assim como o planeta Terra quando foi criado. Perfeito. Tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo fantástico. Nós não temos na Bíblia o relato da criação do céu, aonde Deus habita, por exemplo, mas temos o relato da criação da terra. Mas em algum momento lá no céu aconteceu uma certa insatisfação, podemos dizer assim, da parte deste indivíduo que era um anjo, querubim da guarda. Quem veio na Semana Santa viu o Beto falando das classes de anjos. Você lembra quando você veio aqui? Os querubins e os serafins. Os querubins têm quantas asas? 4 asas. Os serafins? 6 asas. Então ele era um querubim, tinha 4 asas. Um negócio fantástico, maravilhoso. E por causa dessa maravilha toda, diz a Bíblia, é que ele corrompeu o coração dele. Corrompeste o teu coração por causa da tua formosura. Achou que era bom demais, que era bonito demais, que era muito legal, que era interessante demais. E olha o texto de Isaías, capítulo 14. Volta um pouquinho para a Bíblia. Volta um pouquinho. Isaías, capítulo 14.
Nós não vamos, como sempre fazemos, ter tempo para ler todos os textos, mas alguns é importante que você leia, que você fiscalize aí na tua Bíblia, para você ter a plena noção de que nós estamos falando da palavra e tão somente da palavra de Deus, amém? Não tiramos isso da nossa cabeça, tiramos da palavra de Deus. Isaías capítulo 14, versículo 12 a 14, todos acharam? Amém? Então acompanha comigo aí. Isaías capítulo 14, versículo 12 até o versículo 14, ok? Então acompanha comigo. Como caíste do céu, o que? Estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu debilitado das nações, tu dizias no teu coração, eu subirei aonde? Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima de quê? E serei o quê? Olha que doideira, irmão. O camarada achou isso tão bom que ele disse: eu vou subir lá acima das estrelas de Deus, vou colocar lá um trono para mim, e eu vou ser semelhante a quem? E é interessante que ele mesmo usa a palavra Altíssimo. Ele já sabe que Deus Todo-Poderoso é o Altíssimo, não tem como ser igual a Ele. Amém, irmãos? E é exatamente por não ter ninguém igual a Ele que nós podemos confiar nele, porque Ele é o Todo-Poderoso. Não tem ninguém que possa fazer o que Ele faz, não tem ninguém que possa amar como Ele ama, não tem ninguém que possa resolver o teu problema como Ele pode, não tem ninguém que possa cuidar de você como Ele cuida, não tem ninguém que pode te proteger como Ele protege, não tem ninguém que pode te consolar como Ele consola. Amém. Nada nem ninguém pode fazer isso, apenas o Altíssimo Todo-Poderoso. E agora esse anjo se rebela e acha que ele pode ser igual a quem? Igual ao Altíssimo, igual ao próprio Deus. Achou que podia ser igual. E por causa dessa rebelião, o que aconteceu no céu por causa disso? Uma guerra. E aí Apocalipse capítulo 12 vai dizer, versos 7 a 9, houve o quê? Miguel e os seus anjos pelejaram. Sabe quem é Miguel? Quem é Miguel? Jesus, porque a palavra Miguel, no grego em que o Apocalipse foi escrito, significa aquele que é igual a Deus. Para ser igual a Deus, tem que ser o próprio Deus. Então, Miguel é uma figura de Jesus. É Jesus com outro nome. Se você for olhar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Jesus e Deus vão receber vários nomes: Emanuel, Elohim, Shammah, Yahvé e outros nomes mais. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe, Jesus, Messias e por aí vai. Vários nomes Deus vai receber na Bíblia, e um deles é Miguel, Jesus Cristo, o anjo que veio representar os anjos poderosos aqui de Deus. E agora Miguel e seus anjos pelejaram contra quem? O dragão. Grava essas palavras que vão ser importantes para nós. Também pelejaram quem? O dragão e seus. Todavia, glória a Deus por isso, porque Deus é poderoso, não prevaleceram e nem mais se achou no céu lugar. E o texto continua, verso 9: e foi expulso quem? E quem é o grande dragão? Apocalipse diz, a antigo quê? Que se chama o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus. Por causa da rebelião de Lúcifer, foi necessário que acontecesse o que no céu? Uma guerra, um ambiente de conflito. E agora esse conflito sempre será vencido pelo nosso Deus Todo-Poderoso, que já venceu todas as batalhas que precisava, e Ele luta as nossas batalhas e vence elas também, se a gente permitir que Ele faça isso.
E esse Deus poderoso vence e atira esses anjos para onde? Para a terra. E ao chegar na terra, ele vai ver Deus criando as coisas, colocando as coisas no lugar, vai acompanhar todo o processo, vai acompanhar tudo que Deus está fazendo. Ele acompanhou, porque ele caiu aqui, veio para cá, e aí Deus veio criar todas as coisas, e aí criou o ser humano. E olha que interessante, quando Deus fala da criação do ser humano, umas palavras que Deus usa são extremamente importantes para nós aqui hoje. Olha o que ele diz em Gênesis capítulo 1, primeiro livro da Bíblia, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem o que, irmãos? Conforme a nossa. Olha isso. O ser humano, quando saiu das mãos de Deus, assim como o Lúcifer lá no céu, aquele anjo que se revelou, o ser humano também saiu das mãos de Deus como? Como? Perfeito. O texto diz a imagem e semelhança de quem? De Deus. Patriarcas e profetas, página 45, se eu não estou enganado, no capítulo 45, o comentário bíblico adventista e outros teólogos vão dizer que a imagem e semelhança de Deus está também relacionada à questão física. Amém, irmãos? Amém. Então, quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou imagem e semelhança. Semelhante é igual? Não, semelhante é parecido, mas não é exatamente igual. Mas existe uma semelhança. Então, semelhante a Deus, nós somos parecidos com Deus em sua imagem física, ok? Mas também tem a ver com questões espirituais, morais, porque o ser humano foi criado perfeito, não tinha inclinação para pecado, fisicamente não tinha nenhum defeito, então era perfeito em tudo, e por isso foi criado a imagem e semelhança do próprio Deus. Isso é óbvio. Deus criou a humanidade, imagem e semelhança dele. Você é parte da humanidade, sim ou não? Sim. Então você é imagem e semelhança de Deus. Amém. Fisicamente, espiritualmente, nós temos alguma semelhança com Deus. Porém, vem uma série de poréns aí, que eu vou te explicar já para você que porém é esse. Mas deixa eu ler esse texto aqui, porque esse também é importante. Criou Deus, pois, quem? A sua? A imagem de Deus o criou. Homem e mulher, os criou. Criou um casal, fez o primeiro casamento e instituiu a primeira família da face da terra. Você já olhou ao redor, quando você anda por aí, conversa com as pessoas e tudo mais, como estão as famílias que a gente vê por aí? Já viu como é que estão as famílias? Devastadas, derrotadas, destruídas, disfuncionais, sem respeito, sem carinho. Porque uma das instituições mais importantes que Deus criou foi a família. E a família iniciou com o primeiro casal, e esse início com o primeiro casal deu continuidade para que nós hoje, por exemplo, pudéssemos chegar aqui. E ele hoje, o Lúcifer, que foi lançado para a Terra, causou um conflito danado lá, e para que o conflito fosse resolvido lá e voltasse a paz e a harmonia, ele precisava sair de lá. Saiu de lá e veio para cá. E ao vir para cá, ele continua atacando a família desde o Éden, e vai continuar atacando, e vai tentar arrebatar o máximo que ele puder de pessoas para acreditarem nele, assim como a terça parte das estrelas do céu, dos anjos que acreditaram nele e se perderam junto com ele.
Então a gente precisa ficar atento quanto a isso. Era tudo maravilhoso, o casal viveu no Éden, maravilha, mas num dado momento aconteceu o quê? Um teste. Assim como os seres celestiais foram criados com livre-arbítrio, estamos isso na lição essa semana passada, sim ou não? Sim. Assim como os seres foram criados com livre-arbítrio, com possibilidade de escolher a quem querem servir, aonde querem ir, o que querem beber, o que querem comer, com quem querem se casar, o que querem fazer, se querem dormir ou querem ficar acordado, Deus deixa a gente livre para escolher. E isso é fantástico. Só que você tem que entender que toda escolha que você faz vai vir acompanhada de consequências, responsabilidades que você assume e vai ter que viver com elas. Se as decisões forem boas, bênçãos. Se as decisões forem más, problemas, maldições, dificuldades em vários aspectos da vida. Mas os seres celestiais podiam escolher. Seria justo Deus criar o ser humano, deixar Satanás aqui e não dar a opção de escolha para Adão e Eva? Seria justo? Claro que não. Se todo mundo tem escolha, por que a gente não tem? Então eles tiveram a escolha deles e Deus colocou no jardim várias árvores, no jardim do Éden, e disse Deus que eles podiam comer quantas? Todas. Todas elas, menos uma, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem nada a ver com maçã, não, tá, irmão? Isso é só uma imagem, viu? Tem nada a ver com maçã. A Bíblia não fala nenhuma fruta específica. Diz a árvore do conhecimento do bem que dava um fruto. Qual? Ninguém sabe. Esse negócio de maçã não tem nada a ver com o negócio. Isso aqui é só uma imagem, tá, querido? Não leve isso para casa com verdade, não. Em nome de Jesus. E aí, eles tinham então que serem aprovados no teste para permanecer no jardim de Deus, para permanecer no Éden. E aí então veio o mau elemento lá, que caiu do céu. Lembra os nomes dele? A antiga serpente, que se chama? Diabo Satanás, o sedutor de todo mundo. E ele veio seduzir quem? Gênesis capítulo 3, abre a Bíblia, é tão fácil de abrir que vai ser rápido. Abre. Primeiro livro da Bíblia, as primeiras páginas da palavra de Deus. Gênesis capítulo 3. Irmão, caramba, eu não gosto de ficar falando as coisas não, porque eu sou igual árbitro de futebol. Se tu elogiar no começo, o que ele faz? No meio do jogo, mais para frente, ele vai fazer alguma besteira. Não é isso? Mas se eu disser para você que eu já estou na metade do estudo, não vou acabar rapidinho, você acredita? O Léo não acredita que essa risada de Léo não acredita. Amém? Capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? É isso que está escrito aí, sim ou não? Ele cortou ali, acompanha isso, não fica na pista, hein? E aí o que a mulher respondeu? Verso 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos o quê? Podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus que era para fazer o quê? Dele não? E nem? Não é para comer e não é nem para tocar. Falou isso para Eva, porque Eva disse isso para Deus, para que não morrais. Aí
A serpente respondeu o questionamento da mulher e disse: então, a serpente disse à mulher: é certo que não? Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão o quê? E como sereis conhecedores do bem? Irmão, o que Lúcifer queria no céu? Ser igual ao Altíssimo, igual a Deus, sim ou não? Conseguiu? Não. Mas o que ele fez? Veio para cá e botou esse intuito dele no coração de quem? De Eva. O que ele queria, ele fracassou. Agora é missão dele, que ele assumiu para si, de colocar isso no coração do máximo de pessoas que ele puder. E eu vou começar logo por aqui, pela primeira, para ver se a gente resolve isso aqui logo. E aí ele disse: ó, vai morrer não, fica tranquilo. Pelo contrário, você vai ser como? Como Deus. Vai ser igual a Deus. Se você for como Deus, eu pergunto: precisa de Deus? Hã? Não. Eu já sou como Ele. Para que eu preciso dele? Não tem lógica, né? Era exatamente isso que ele queria. Tentando engambelar na situação dos maiores vendedores do planeta Terra. Veio, vendeu uma conversa fiada e, infelizmente, conseguiu. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era o quê? Boa para se comer. Agradável o quê? E desejável para dar o quê? Tomou-lhe do fruto e deu também ao marido. E ele, a partir deste momento, irmãos, o que aconteceu? O pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo. Entrou no nosso mundo, no nosso planeta, no planeta Terra. O pecado chegou aqui agora. O grande conflito começou onde? Você se rebelou, não conseguiu, porque não vai conseguir mesmo. Todo mundo que tentar lutar contra Deus vai perder. Então nem tenta. Se tu um dia pensou nisso, já desiste, vai perder. Se Lúcifer, anjo poderoso, 4 asas, violento, perdeu, imagina eu, sem condição, né? Perco com um menino de 15 anos, não vou perder para Lúcifer, né? Então, convenhamos, viu? Não tenta, mas ele perdeu, e no que perdeu, ele agora vai tentar levar o máximo de pessoas que ele puder para a derrota, junto com ele. E aí, a partir desse momento, nós teremos uma escolha a fazer. Se nós vamos ficar com o Deus Todo-Poderoso vencedor, ou se nós vamos cair na conversa fiada da serpente, que se chama diabo e Satanás. E essa é uma escolha que eu e você temos que fazer, e ninguém pode fazer por você. Ninguém. Só você pode fazer essa escolha. E pense bem na escolha que você vai fazer, porque, como eu já disse, cada escolha traz consigo as suas consequências, e depois você vai ter que viver com elas. Já tomou alguma decisão errada na vida e isso te trouxe uma consequência que talvez você conviva com ela até hoje? É possível, né? Nesse mundo que a gente vive de pecado, complicado, às vezes a gente toma decisões por falta de conhecimento, uma série de coisas, e depois a gente vai ter que conviver com isso pro resto da vida. São as escolhas que a gente faz. Então pense bem, porque é melhor você conviver com a escolha pro resto da vida, de ter aceitado a Cristo Todo-Poderoso e ser salvo, do que conviver com a ideia de que podia ter escolhido o melhor lado e escolher o lado perdido. Quer vencer? Escolha o lado de Cristo, amém? Amém? O pecado entrou no mundo, irmão. Ih, deu bebrite. Deu bebrite. Oi? Se conseguir, é só. Se tu apagar e der um espaço ali para apagar, ele já sobe.
Mas o que é pecado então? O pecado entrou no mundo, beleza, mas num contexto geral, como que a Bíblia enxerga essa questão de pecado? Como é que a Bíblia vê isso? Como é que isso acontece? Então tem uns textos aqui interessantes, e o primeiro deles é Gênesis capítulo 3, que é o que a gente leu aqui, e ali vai dizer que é a quebra do relacionamento com Deus. Essa é a primeira visão bíblica de pecado. Quando se quebra o relacionamento com Deus, se comete pecado. E como se quebra o relacionamento com Deus? É simples. Assim como Eva quebrou, achando que podia agir sozinha, sem a necessidade de um Deus. Se eu acho que posso fazer as coisas sozinhos, sem a necessidade de Deus, eu cometo pecado. A Bíblia diz: o pecado faz o quê? Entendeu? O pecado separa. Então, quando eu acho que sou bom o suficiente para fazer algo, ou sou bom o suficiente para não tomar uma decisão ao lado de Jesus e aceitar Ele como Salvador, porque eu quero viver minha própria vida, eu sou o Senhor de mim mesmo. Aí, nesse momento, eu já cometi pecado, porque eu assumi uma postura de quem não precisa de Deus. Deu para entender isso ou não? Vamos avançar. Salmo capítulo 51, verso 5 vai dizer que pecado é o estado do meu nascimento. Ele vai dizer: em pecado me concedeu minha mãe. E nós vamos entender isso em alguns slides mais para frente, para o final, mas é de fato, a gente não precisa fazer nada para ser pecador. Nada. Porque a gente herdou uma, já nasceu em pecado. Ele não fez nada, mas já é em pecado e já tem pecado nele, só porque ele nasceu depois que o pecado entrou no mundo. A partir do momento que o pecado entra no mundo, ele passa para todo mundo como um vírus. Hereditário, vai passando de um para o outro. E nós vamos ver isso com mais detalhes daqui a pouco. João 16 vai dizer que pecado é não crer em Jesus. Então, não crer em Jesus comete pecado. Não crer que Jesus é um Salvador, que Jesus é Deus, não crer que Jesus pode resolver o teu problema, não crer na pessoa do Messias, na pessoa de Cristo, é um pecado. Amém? Está dando para entender, sim ou não? 1 João 3, verso 4 vai dizer que o pecado é a transgressão da lei. Então, quando eu transgrido a lei de Deus, eu cometo pecado. E Tiago vai dizer: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Eu sei o que eu tenho que fazer e não faço, eu cometo pecado. Pecado é omissão. Se omitir de fazer o que tem que ser feito é pecado. Deu para entender, sim ou não? Sim ou não? Essas são algumas formas que a Bíblia vê a questão do pecado. Tem errar o alvo, tem algumas outras coisas, mas biblicamente a maneira como a Bíblia enxerga a questão do pecado é dessa maneira. E se você reparar, se eu quebrar um relacionamento com Deus, achando que não preciso de Deus, por exemplo, eu não transgredo alguma lei de Deus? Sim ou não? Qual? Oi? Amar a Deus sobre todas as coisas. Hã? Sim ou não? Então, porque eu fiz uma coisa, eu acabo fazendo outra coisa. Percebeu que as coisas estão o quê? Interligadas. Quando você comete pecado, se você não tem Cristo Jesus como seu sumo sacerdote e Salvador Todo-Poderoso para ir até Ele, pedir perdão a Ele, de com sinceridade de coração, a tendência é que você se afunde cada vez mais no pecado, porque uma coisa leva a
outra. E é um processo automático. Por isso que Tiago 2,10 vai dizer: qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, torna-se culpado de quantos? Todos. Porque tudo está interligado. Amém? A partir do momento que o pecado entra no mundo e esse pecado vai passando, então a gente assume agora o quê? Uma natureza pecaminosa. E Romanos vai dizer assim, ó, Romanos 5, verso 12, perdão. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a quantos? Porque todos, ainda que não tenha feito nada, nasceu, então todos pecaram. Deu para entender isso ou não? Sim ou não? Sim. Então, a partir disso, é bom você começar a entender e se precaver contra algumas ideias que surgem por aí. E a mais mirabolante delas é que a gente pode ser perfeito e impecável aqui nessa terra. Já ouviu falar da doutrina do perfeccionismo? Da perfeição? Já ouviu falar nisso? Se não ouviu, não está perdendo nada. Mas tem gente por aí que acha que a gente vai se aperfeiçoar aqui na terra de tal maneira que a gente vai chegar num ponto em que não vai mais pecar. E quando esse momento chegar, Jesus volta. Se for assim, Jesus não vai voltar? Porque a Bíblia é clara em dizer que todos pecaram. Por causa de um, a morte e o pecado passou para todos. Independente se o camarada fez ou não fez alguma coisa. Está dando para entender até aqui, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Diante disso, da natureza pecaminosa, a gente pode mudar essa natureza? Olha o que diz Jeremias. Jeremias 13, 23, depois Romanos, capítulo 7, versículo 14, até o versículo 18. Olha o que diz Jeremias. Pode acaso o etíope mudar a sua? Ou o leopardo as suas manchas? Então, poderias fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? A natureza pecaminosa não pode ser modificada por nós. Ok, irmãos? Até aí tudo bem? Olha o que diz Paulo em Romanos, um grande conflito que Paulo passou, existencial. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou o quê? Vendido ao quê? Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir. Parece até eu. Não entendo nem eu mesmo. E não é só em relação ao pecado, não, é para tudo. Paulo era só aqui, eu não. Pois não faço o que prefiro, e sim o que? Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto, o que não quer, as coisas erradas, já não sou eu, mas é quem? Percebeu a natureza pecaminosa? Habita, isso está em nós. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, passou a todos os homens, a todos os seres humanos. E ele continua, porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem. Então quem acha que é bom, que é muito bom, que é bom, e não sei o que lá mais e tudo mais, está redondamente o quê? Porque ninguém é bom. Porque em nós não habita bem nenhum. Ninguém é bom. Bom só tem um. Quem é? Amém? Esse é bom de verdade. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então agora Paulo trouxe um complemento de que nós não podemos, nós seres humanos, não podemos mudar a nossa natureza pecaminosa. Podemos? Não, assim como o etíope não pode mudar a cor da pele dele.
Assim como Michael Jackson tentou fazer isso e acabou morrendo. Certo? Não dá para mudar a cor da pele, irmão. Não tem como. Branco é branco, preto é preto, amarelo é amarelo. Não tem como. Você pode querer fazer, mas não dá para fazer. E essa alusão é isso, não dá para fazer. Assim como não dá alguém que é mal, é em essência mal, fazer o... Diante desse grande conflito, vamos recapitular rapidamente. Lúcifer, um anjo, se rebelou contra Deus. Certo? Lembra disso? E não prevaleceu e foi lançado para onde? Para a terra. Provocou uma guerra e veio parar aqui na terra. Ao chegar na terra, viu os seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus e foi lá tentar esses seres humanos para que essa imagem e semelhança fosse manchada, fosse modificada. Então hoje nós estamos longe da imagem e semelhança de Deus por causa do pecado. Fomos criados assim, mas gradativamente o pecado vai degradando a gente vai ficando mais longe dessa semelhança. E aí ele conseguiu êxito. O pecado entrou no mundo. Com a entrada do pecado, a gente passou, todos os seres humanos advindos do pecado, ou seja, do período em que Adão e Eva pecou para cá, todo mundo passou a ter uma natureza pecaminosa. Essa natureza pode ser mudada por nós? Não, não pode. Então, diante desse cenário, eu quero concluir esse estudo de hoje, trazendo para você duas notícias sobre a verdade do ser humano. Uma ruim e uma ruim e uma... Eu não trago notícia boa, não, irmão. É excelente. Amém? Amém. A mensagem da palavra de Deus não é boa, não. É excelente. Mensagem boa é quando eu vou lá na tua casa e te conto alguma coisa legal. Aqui, a mensagem boa, ela torna-se... Amém? Então tem uma ruim, muito ruim, e uma excelente. Então vamos começar, óbvio, pela ruim, que é para a gente terminar no feliz para sempre. Não é isso? Amém? Não é assim que termina as coisas? Uns caçados nada, confusão, tal. E no final, foram felizes para sempre. Tá bom? Eu também quero que a gente seja feliz para sempre. Então vamos lá. A primeira grande notícia e grande verdade sobre o ser humano. O estudo de hoje não é verdade sobre o ser humano? Sim ou não? Sim. Então qual é a grande verdade sobre o ser humano? Está nessas duas notícias. A primeira delas é que nós temos uma condição, depois do pecado, que é a natureza pecaminosa. Uma condição ruim. Uma natureza ruim. E Paulo vai falar isso em Romanos 5,12 que lemos. Vai falar em Romanos 3, 10 e 23 e vai dizer lá que todos pecaram, vai dizer que não há um justo sequer. Aí depois Eclesiastes 7, 20 vai dizer que não há um homem sobre a terra justo que faça o bem e não peque. Eclesiastes 7, 20 vai dizer isso. E Salmos vai dizer, em pecado me concebeu minha mãe. Então a grande notícia ruim é: temos uma natureza pecaminosa, e essa natureza é uma natureza voltada para guerra, para confusão, para problema, para depressão, para ansiedade, para tudo que é ruim. Essa natureza é voltada para isso. Você está entendendo até aqui, sim ou não? Essa é a nossa natureza, voltada para essa realidade. Essa é a nossa condição. E, completando essa notícia ruim, nós não podemos mudar a natureza pecaminosa sozinhos. Olha, se não pode mudar sozinho, quer dizer que se tiver alguém ou alguma coisa, a gente pode mudar, sim ou não? Não pode, mas não pode sozinho, certo? Então, notícia ruim, natureza pecaminosa, essa é a realidade sobre o ser humano. Nós somos maus por essência, nascemos maus, e nenhum de nós é bom. Paulo diz que em nós não habita bem nenhum, certo? Essa é a notícia ruim.
Mas a notícia boa é que, agindo Deus, quem impedirá? De que eu tudo posso naquele que me fortalece. Romanos vai dizer que se Deus é por nós, ninguém, mas são os que estão conosco, disse Eliseu, do que os que estão com eles. E ele vai continuar dizendo: onde abundou o pecado, porque sem mim. E aí Jesus chega para a mulher adúltera que foi levada diante dele, e ela está lá, todo mundo querendo apedrejar ela, e ele vira, escreve algumas coisas, fala algumas coisas para as pessoas e diz: quem não tem pecado que atire, quem não tem pecado você tira a pedra. Todo mundo vai se embora, não sobra ninguém. Aí Cristo vira para a mulher e fala: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém te condenou? Qual foi a resposta dela? Não, Senhor. Ninguém. E qual a resposta do Cristo? Eu tampouco te condeno. Eu também não te condeno. E sabe por que Cristo disse isso? Sabe por que Cristo falou isso? Por causa disso aqui, ó. Porque agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em quem? Dá para mudar a natureza pecaminosa sozinho? Não. Mas agir em Deus? Eu tudo posso? O que a gente precisa, irmão, é parar de lutar sozinho, sem precisar. A grande verdade sobre o ser humano é que nós somos maus. Essa é a grande verdade. E nós somos tão maus que achamos que conseguimos fazer as coisas sozinhos, resolver tudo. É nós, deixa comigo. Enquanto a gente tentar resolver as coisas sozinhos, nós vamos falhar, se decepcionar, chorar, se entristecer, se aborrecer. Mas se a gente entender que a grande verdade é: eu sou mau, não consigo mudar, mas em Cristo não há condenação para mim. Você e eu somos maus, mas em Cristo, aqui e agora, nenhuma condenação. Amém. Para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos ouvir um louvor especial. E eu quero te convocar, eu quero te chamar, eu quero te fazer refletir de que se você quer realmente fazer alguma coisa boa, ser minimamente bom, é necessário que a gente se entregue a quem? A quem? A Cristo. É necessário depender dele, porque o texto diz: nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Então hoje eu quero te chamar a estar com Cristo Jesus. Eu quero te chamar a permanecer com Cristo Jesus. Porque não existe uma vez salvo, você para sempre salvo. Todo dia nós precisamos confirmar a nossa salvação. E se porventura algum de nós está aqui hoje e ainda não entregou a vida nas mãos de Deus, em nome de Jesus, não brinca com isso, porque o tempo pode acabar. E só não tem condenação para quem está em Cristo. Mas para quem não está, tem condenação sim. Aquela mulher não foi condenada. Ninguém te condenou? Não. Eu também te condeno, porque você é minha pecador. Cristo também não me condena, não te condena, se você também estiver com Ele. O apelo de hoje é esse: renove a tua vida com Cristo, renove a tua salvação com Jesus. Amém. Se fortaleça em Cristo Jesus. Entenda
que você e eu somos humanos maus, mas em Cristo, independente da nossa maldade, a bondade dele é suficiente para não sermos condenados. Enquanto ela cantar, tu fica em pé, e no final eu quero orar pela tua vida, pela tua família e pela nossa decisão nessa noite. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você consegue pôr o estudo de novo, Edu? Lá no final? Por favor? Oi? Não, o último slide. O de hoje, o último slide. Que Deus possa ter falado do teu coração nessa noite. Que você se programe, que essa semana seja uma semana de vitória para a tua vida. Uma semana desconhecida para nós, nova. Mas eu tenho certeza que em Cristo Jesus nós sim somos mais do que vencedores. Porque a de Deus ninguém pode impedir. Semana que vem nós estudaremos sobre a salvação. A verdade sobre a salvação. Não perca. Convide alguém que você acha que é interessante para essa pessoa saber sobre essa temática, entender um pouco mais sobre esses processos salvíficos que Deus usa, como que Deus elaborou esse plano, como isso aconteceu, como é, o que a gente tem que fazer ou não tem que fazer. A gente vai estudar isso semana que vem. Eu espero que você esteja firme e forte aqui para a gente continuar estudando a palavra de Deus. Amém? Feche os teus olhos, escuta a tua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje. Obrigado, Pai, por todos aqueles que aqui vieram, por todos aqueles que assistiram a tua transmissão, a tua palavra através da transmissão. Amém. A todos aqueles, Senhor, que puderam receber essa palavra que o Senhor trouxe para nós hoje, esse conhecimento, esse estudo, essa visão do grande conflito e da humanidade envolvida nele. Pai, em nome de Jesus, continua salvando a nossa vida. Toma a nossa vida nas tuas mãos, Senhor, porque é isso que queremos nessa noite te entregar, para que nenhuma condenação seja dada a nós, porque nós queremos estar com Cristo Jesus. Salva-nos para o teu reino, Senhor. Abençoa, Senhor, essa semana que se iniciou e que é desconhecida para nós. Nós vamos trabalhar, vamos fazer as nossas coisas e precisamos da tua proteção, da tua unção, do teu poder na nossa vida, para que a gente saia no final dessa semana, mais uma vez, vitorioso em Jesus. Cuida, Senhor, da tua igreja, cuida dos teus filhos, cuida, Senhor, dos membros dessa igreja, cuida, Senhor, de todos que colocam o pé nesse lugar. Cuida de cada um de nós. Leve-nos embaixo aos nossos lados, na segurança dos teus anjos poderosos, e que o teu nome seja exaltado nesse lugar, todas as vezes que entrarmos aqui, nos reunimos em teu nome. Te louvamos para essas bênçãos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.